E eu tava olhando os meus e-mails e dei aquele, tipo, F5, né? Pra ter uma ideia se tinha algum boleto novo pra pagar. Porque essa é a vida do empreendedor. E aí, quando eu vi, tinha lá Invite to New York Fashion Week. Aí eu, misericórdia, isso é spam. E aí era pelo Flying Solo, que tem olheiros por todo o mundo, que eles fazem várias captações de pessoas que estão começando a crescer na carreira. Esse episódio é um oferecimento de Grupo V3 e EMEG, em parceria com Hub Fucap e Fervo Digital. Está começando mais um episódio de O Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão. E se você também curte falar sobre gestão, se inscreva nos nossos canais, no YouTube, no Spotify, para ajudar a disseminar as boas práticas e os cases de sucesso capixaba. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui Júlia Loyola, ela que é CEO e fundadora da Atitu. Júlia, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda ao Gestor. Obrigada a vocês. É uma alegria enorme estar aqui compartilhando parte da minha história. E lógico, eu tenho certeza que juntos vamos aprender muito, né? Enfim, Exatamente. Pronta. Conta um pouquinho pra gente o que é a Atitu. A Atitu é uma marca capixaba, é muito especial porque quando fala de Atitu, a primeira coisa que você lembra é o quê? Atitude, porque veio da minha atitude de migrar do direito para moda. E a partir dessa migração eu descobri a potência que é, e no caso que nós nos transformamos quando a gente faz o que a gente ama. E no caso, por meio das nossas peças, a gente veste mulheres todos os dias para inúmeras ocasiões. E o que é mais especial é que quando elas se vestem, elas estão vestidas de si, mas elas conseguem se sentir mais confiantes, mais poderosas, mais amadas, mais do que isso. Acho que elas se sentem bem posicionadas e acho que esse é o poder de uma peça de roupa. Quando a gente fala de atitude, me vem muito algo em movimento, uma ação. Algo que não necessariamente está pronto, mas que está em constante evolução ou que não necessariamente está paralisado ou estagnado. Como é que seria a tradução de atitude dessa ação e como que as mulheres, seu público que é majoritariamente feminino, principalmente aí pegando o histórico recente, como é que isso pode ser traduzido realmente nas roupas, né? No vestuário e também, enfim, na composição daquilo que de fato se traduz a marca, né? A marca e a moda, por si só, elas evoluem com o tempo. Mas, além disso, é cíclico. Então, você vê um padrão de comportamento se repetindo com o passar das gerações. E é interessantíssimo, porque você observa que o exemplo arrasta. Então, quando uma mulher usa determinado tipo de roupa, a filha já vai se espelhando, aí depois a mãe também vai. E isso é muito incrível, porque quando você observa, é tão importante quando essa mulher está vestida e se sentindo bem, que por transitar por vários compromissos e ter essa sensação de que ela consegue entrar e sair de todos os ambientes da melhor forma, você entende que ali você fez uma moda que ela foi 100% eficaz. Ou seja, ela num 360 atendeu todas, não só demandas, mas desejos que aquela mulher procurava ao vestir aquela peça. Ô, Júlia, você atende um público classe A, classe B, ou um público geral também, mas o perfil, né, tanto de atendimento quanto o público que você busca é um que quer menos, vamos dizer assim, menos velocidade de consumo e mais tempo dedicado a entender. Menos fast fashion e mais algo... Slow fashion. É isso aí. Então, como é que é a característica desse como que você nichou para esse público, né? Apesar de a história de vocês é recente, né? Sim. Você está com... 3 anos completamos em agosto. 3 anos de empresa.
Como é que você decidiu focar e olhar para esse público? Assim, qual foi a dor que você identificou no mercado para você atender e focar nele? Legal você falar sobre dor, porque ao longo do tempo, se você olhar para as mulheres, nós estamos sempre em busca da autodescoberta, da nossa identidade. E quando eu entrei no direito, eu via todas as minhas professores todos na alfaiataria e aquilo me brilhava os olhos. Eu falei, meu Deus, eu serei assim. Porque automaticamente quando você vê a pessoa bem vestida, passa um respeito. Você fala, meu Deus, eu quero ser respeitada assim também. Passa um poder e você fala, eu também quero ser poderosa assim. E quando eu comecei, nos primeiros dias assim do curso, eu fui tradicional, gente. Você sai do terceiro ano, é o quê? Um jeans, uma blusa básica e uma sapatilha, no máximo. No segundo dia, eu já tava de escarpão, de alfaiataria, de blazer. Eu tava assim, gente, é aqui, agora, suit, sabe? Era aqui, segundo dia de aula. Mas o mais curioso, quando fala de dor, é porque eu comecei a observar que no mercado, principalmente capixaba, era muito carente, sedento de peças muito boas que durassem e peças que fossem atemporais. Uhum. E aí eu falei, bom, tô com essa dificuldade, daqui a pouco começa o estágio, enfim, o tempo foi passando. E quando eu realmente estava fazendo estágio, monitoria, grupo de estudos, palestra, eu tenho até livro publicado no direito, mas quando eu vi, foi algo maior que eu, porque eu tava assim, gente, eu preciso passar a mesma confiança. Eu tenho essa carinha aqui de 15 anos, como a gente brincou, desde sempre. Então, as pessoas, pra não só me respeitarem, mas me olharem com outros olhos e entenderem que eu estava apta a desenvolver determinada fala ou alguma coisa, um trabalho, eu precisaria estar muito bem posicionada, muito bem alinhada. E eu comecei a procurar em várias lojas. E era aquilo, na segunda lavagem o negócio já não dava mais certo. A costura já saía do lugar, já não era legal, desbotava. E aí eu vi um grande oceano azul, né? Sobre esse tipo específico de roupa. Uma coisa que eu falei que foi super legal aqui, até mesmo pegando esse gancho, é porque existe uma coisa quando a pessoa veste a roupa que desperta e é algo maior, que é a admiração. Quando a pessoa é admirada, muitas vezes a pessoa tá até de ouvidos tapados pro que ela tá falando, mas aquilo inspira tanto um comportamento, a pessoa nem falou, nos primeiros 3 segundos você já, gostei dela, quero conhecer mais. E isso é muito interessante, porque para você hoje ser comercial, primeiro você tem que estar vestido de acordo. Sem dúvida. E essa primeira impressão é a impressão que vende, é a impressão que traz essa confiança e é a impressão que fica. Não adianta, o pessoal fala, ai, meu santo bateu com fulano. Mentira, ela que estava bem alinhadinha lá. Ela que falou de determinada forma que você, quero conhecer mais. Então, por isso que eu vejo por meio dessa minha dor inicial de não encontrar roupa específica para eu conseguir transmitir toda essa credibilidade, toda essa confiança, que aí eu vi uma grande oportunidade através do direito. É interessante você falar isso, me veio várias coisas à mente. Eu sou meio aleatório naquilo que eu consumo, né? E aí tem uma série bem bacana que chama Succession, que trouxe uma perspectiva recente sobre o conceito de quiet luxury, né? Que seria ali você não necessariamente mostrar, né? De ter ele estampado a marca da roupa que você ostenta, né? Aquela coisa toda, a logo ali, né? Mas peças que de fato são de qualidade, mas que às vezes uma t-shirt, e aí pegando o exemplo, por exemplo, do Mark Zuckerberg, ele usa uma t-shirt que, sei lá, custa $600. É uma camiseta básica, preta, lisa, não tem nada, mas custa $600. Como é que é possível entender a relevância de uma peça, de um vestuário, a ponto de você ponderar se aquele custo que você está tendo, de fato, ele se paga no médio e longo prazo em termos de durabilidade, em termos de, não só de custo, mas também daquilo que você quer se propor a passar, né? E aí depois eu vou entrar um pouco em arquétipos, mas eu acho que essa questão, principalmente de entender custo-benefício, que às vezes o benefício
ele vai ser muito maior, obviamente o custo vai ser proporcional a esse benefício. Mas como é que isso se conecta com esse termo de Quiet Luxury, principalmente a opção de escolher boas peças que são duráveis? É muito legal você falar sobre o Quiet Luxury, porque se você observar as pessoas, enfim, elas começam a ter determinado padrão de comportamento de consumo. Então, às vezes, está muito em alta, muita logo, uau, ostentação. Aí, agora vem essa onda, né, que é, enfim, o quiet. E o quiet, ele sempre aconteceu. Só que existem, enfim, é inegável, as pessoas que estão em ascensão social e existem as pessoas que já nasceram, né, numa família boa. A maioria das pessoas que nasceram nesse berço melhor, mais privilegiado, elas já consomem e já praticam na forma do Quiet Luxury. Quando você observa quem está muito ostentação, normalmente é quem acabou de ganhar dinheiro. Está em ascensão social, porque aquilo... Gente, ela não tinha. Então, é uma forma de aprovação social, de sensação de pertencimento. As pessoas que já nasceram, elas não precisam provar nada a ninguém, elas simplesmente têm. E quando você fala sobre custo-benefício, é muito especial, porque quem gosta de coisa boa entende que é importante ter um linho puro, uma seda pura, uma alfaiataria premium, um crepe premium, porque ela já ama o próprio dinheiro, ela já dá valor àquilo. E ela sabe que ela não vai fazer uma conta que no final não fecha, para não ficar aquele barato que saiu caro. Então ela acaba requerendo algo que seja extremamente vantajoso no sentido de durar, né, mais ao longo do tempo, do que necessariamente olhar o preço naquele momento, porque com o tempo se paga. Eu gosto muito de fazer uma dinâmica com as minhas clientes, né, que a gente chama carinhosamente de amigas Atitu, que é, exemplo, você compra uma blusa da Atitu, R$1.000. No primeiro uso, R$1.000. No segundo, 500. No terceiro, aí você já vai para 250. E você vai diminuindo. Vai chegar um momento que de tanto que você usou, aquela peça já está no saldo negativo. Ou seja, você cumpriu o papel em relação ao investimento. Você fez um investimento consciente. Porque o objetivo de você comprar roupa, vamos ser sinceros, não é usar um momento e ficar daqui a pouco o armário abarrotado de coisa. Não faz sentido. Acho que isso é, inclusive, over. Sabe? De ter ostentação, aquele guarda-roupa gigantesco, muita coisa que você nem sabe que você tem. Hoje as pessoas, elas querem praticidade, elas querem conforto, elas querem segurança. E tudo tem que combinar com tudo. Tanto que a gente fala sobre os 3 As, né, da Atitu, do conceito, que é o autoral, porque tudo eu desenvolvo do zero com o meu time de estilo. Tudo é artesanal, é feito à mão, é um trabalho, assim, realmente diferenciado. E também tem a questão do atemporal. Consumir roupa é importante quando você olha, por exemplo, e fala assim, nossa, eu amei tanto, eu me senti tão bem com aquilo que eu quero usar de novo, e de novo, e de novo. E estilo nada mais é que repetição. Quando a gente fala sobre estilo, sobre formar identidade, a pessoa pode passar por um lugar e falar assim, nossa, isso daqui é a cara da Júlia. Por quê? Porque a Júlia usa sempre aquele estilo de modelagem. Nossa, essa cor, com esse hábito, a gente tem muita coisa dourada, né? Nos aviamentos, nas ferragens e tal. E aí, nossa, e as clientes me mandam, tá? Júlia, meu Deus, se inspira no negócio aí pra fazer melhor ainda pra Atitu, porque isso daqui é a cara. Então, isso é muito legal, porque a repetição, ela gera identidade, e se ela gera identidade, ela faz essa aproximação, e quando você aproxima, você cativa, você fideliza, a pessoa já se sente parte. E aí a gente entra no momento em que a gente tem uma grande comunidade de pessoas que partilham não só do mesmo bom gosto, mas do mesmo estilo de vida. E isso é a virada de chave da nossa marca. Você falou de você vislumbrar a pessoa, né, a partir de uma roupa. Sempre que eu olho
uma roupa elegante, xadrez, eu lembro do Bruno, por exemplo. Viu? Aí, Bruno. Repetição, tá vendo? A repetição já fica... sobre isso. Mas fica a identidade, né? Total. Ô, Júlia, dentro desse processo de chegar nesse lugar, de virar uma autoridade para o público que você atende, eu imagino que você tenha enfrentado uma dificuldade que é, primeiro, construir essa autoridade enquanto uma marca, enquanto uma estilista, né? Mas principalmente também alinhado à sua idade. Você falou que você atende um público, se eu não me engano, de 30 a mais e tal. Total. E você tem 26 anos. Como é que foi esse desafio de cara, se posicionar tão jovem, né? Você iniciou a empresa com 23 anos, para um público mais velho que está buscando esse conceito mais luxuoso aí, mais estilo para se vestir? Desafios, eles acontecem até hoje. Só que às vezes eles mudam a proporção, né? Que vai passando o tempo, então você já vai ficando calejado em algumas situações. Mas, em especial, para que eu me posicionasse e as minhas clientes me vissem como autoridade, não posso negar que ao nichar, eu já consegui ali um divisor de águas. Mas, além disso, eu não tinha a idade das clientes que eu queria alcançar. Eu ainda não era bem sucedida. Eu tava começando uma empresa, acabei de sair da faculdade. Gente, como assim, né? Enfim, quem sou eu para te vender alguma coisa? E quando você vai pra rua, né, que a gente diz, e começa a vender e ver tudo que vai acontecendo, eu comecei vendendo para as minhas amigas de 23 anos à época. Uhum. Só que aí várias mães acompanhavam o atendimento e davam sugestões. Gente, foi um efeito dominó. As minhas amigas amavam, mas as mães iam à loucura. Eu falei, nó! Foi um efeito colateral que foi sensacional. Por quê? Quando a gente tem 23 anos, enfim, a gente tá saindo da faculdade, a gente vai ganhar um salário, assim, bem enxuto. E o jovem, ele tem outras prioridades. Ele quer curtir, ele quer viajar, ele é de prazeres imediatos. Diferente da mulher madura. A mulher madura, ela já é bem estabelecida, ela já sabe o que ela deseja, ela já está, assim, totalmente forte no mercado de trabalho. Isso faz com que a visão dela e as prioridades mudem completamente. Então, quando eu observei que tudo que eu admirava e tirava do papel para vender estava agradando muito mais as mães das minhas amigas do que necessariamente só as minhas amigas, ali eu encontrei o meu público. Por quê? Lógico, gente, para pagar R$1.000 em uma blusa, a pessoa ela tem que ganhar razoavelmente bem. Uhum. Ela tem que saber que as necessidades e despesas básicas serão atendidas para ela se dar o luxo de se presentear com aquela blusa. Acho que, além disso, não é se presentear, é entender que quando ela veste aquela blusa, ela se posiciona e faz mais dinheiro. Então aí é outro pulo do gato. Porque 80% das pessoas que usam a Atitu hoje, por ser uma roupa alfaiataria, uma roupa mais alinhada, mesmo a gente, assim, querendo dar um despojado, ela é elegantérrima, né? Não falo nem elegantíssima, ela é elegantérrima. E isso dá uma separada no joio do trigo, né, gente? Não tem como. Então acaba que a mulher não vai querer ir de tubinho pro boteco. Não dá. Ela vai sair para jantar, um lugar legal, ela vai viajar, ela vai numa palestra, ela vai num congresso. E acaba que você pega essas pessoas ativas no mercado de trabalho, que estão passando ou que já se estabeleceram, né, em relação à credibilidade, e elas usam as nossas peças para simplesmente se posicionar e fazer ainda mais dinheiro. Até porque, se a gente não cuida da gente, como a gente vai ser capaz de cuidar do outro? Em todos os sentidos. Eu entendo que isso aí se conecta muito com o conceito de arquétipos e a gente tem diversos desdobramentos que surgem a partir desse estudo, né? Por exemplo, poxa, se uma pessoa tem uma pegada mais esportiva ou mais casual, enfim, como é que ela vai comunicar isso não só com a forma verbal, com a gravação de vídeos ou
com os elementos que ela vai compor ali na sua identidade visual, enfim. Mas isso pode também se traduzir no que a pessoa veste, ou nas cores que ela escolhe, ou no tipo de maquiagem, ou no tipo de acessórios. Como é que você identifica que a partir da marca Atitu, você consegue também navegar por diferentes arquétipos? O que eu estou querendo dizer? Quando a gente vai para uma linha muito mais de chiquérrimo, elegantérrimo, que acaba se conectando com um pouco desse público e vai para um mercado de trabalho, eu vejo um arquétipo muito mais dominante, de poder, ou algo mais nessa linha. É possível também navegar por outros tipos de arquétipos utilizando a marca Atitu? Total. Quando eu defini o estilo da Atitu, eu percebi que ela atendia 2 públicos de forma majoritária. E um misto do arquétipo governante com o arquétipo amante. Ali você tem uma mistura em que você tem o poder e o desejo. E quando você tem os dois, você tem uma bomba. E essa bomba, ela gera atração, enfim, acaba sendo muito poderoso. Por quê? A mulher, ou ela quer estar se sentindo poderosa, ou ela quer se sentir desejada. E vem de dentro. Só que muitas vezes as mulheres, elas estão nesse processo de autodescoberta. E por meio das peças, que é uma linguagem não verbal, elas se encontram e conseguem navegar de acordo com a sua faixa etária, o teu trabalho, quais são as ambições dela, e aí ela começa a se descobrir dentro da marca. Então você consegue ter ali, a gente tem uma cartela, né? A gente, enfim, acaba usando a Pantone como referência, mas o neutro nunca sai de moda. As cores que a gente sempre tem: preto, azul marinho, off-white, branco, vermelho. Aí tem o laranja, que é o mango sorbet, dourado, o verde. Mas eu não fico, por exemplo, dando a louca da Pantone. Ai, caiu agora a moda, é azul bebê. Minha gata, não vai ter azul bebê na Atitu. Mil desculpas. Ai, mas expressa inovação, saiu agora. Mas eu não sou fast fashion. Não me importo com o que acabou de sair. A minha cliente, ela não tá lá embaixo. Ela tá em cima da camada. Faça chuva ou faça sol, ela tem pavor, por exemplo, de chegar num lugar e tá todo mundo com a mesma cartela. Dá coça. Por quê? Ela quer se sentir bem independente do local. Independente de quem ela vai conhecer. E isso é muito, muito gratificante, porque você percebe que várias mulheres de várias idades, no caso, eu tenho clientes de 25 anos, mas porque as mães também consomem, mas que estão ali, e eu tenho até clientes de 65 anos. Então a gente consegue transitar entre as idades, mas o que é o em comum é essa sensação de segurança que a peça passa. Ou seja, uma hora ela quer se sentir desejada, outra hora ela quer se sentir poderosa. Eu acho importante essa conversa aí, talvez se a gente for pegar... Poxa, a gente geralmente fala para um público de gestores, enfim, sócios ou empreendedores de negócio. Eu entendo que é muito importante, porque isso é muito negligenciado. Total. Muitas vezes. E num crescimento de uma carreira, para quem, enfim, vai galgando algumas posições em algum negócio, isso... é a comunicação não verbal que muitas vezes se traduz num crescimento da própria carreira que é como se fosse uma chancela de todo o trabalho técnico que é executado, com uma possibilidade que isso faz com que a pessoa esteja de fato pronta para assumir novos desafios, e isso seja uma mensagem que passa mesmo que a pessoa nem fale, ou enfim, seja apenas uma visualização disso. Então eu entendo que isso é muito importante e que não necessariamente é muito abordado também. Não tem um ensino que as pessoas vão aprender, poxa, vou fazer um MBA de linguagem não verbal. Não tem uma matéria consultoria que fala sobre de isso. estilo. Consultoria de estilo. Não tem, cara.
Então, eu entendo que isso é um tema muito importante. Mas eu entendo também que dá pra gente entrar em alguns aspectos, não só da parte de criação ou de conceituação. Eu acho que vale a pena entrar, Gabriel, por exemplo, né, em alguns marcos nesses 3 anos que vocês tiveram em relação a algumas inserções que foram possíveis de serem feitas, por exemplo, em Nova York, em Paris. E aí, não sei se você estava querendo comentar um pouco sobre isso também, Gabriel. Como é que é? Não, acho que o aspecto aqui é como que durante o seu primeiro ano ali, logo de início, né, você teve a oportunidade de estar, né, no New York Fashion Week. E aí eu até estava comentando com você antes, né, eu estava hoje, quando a gente confirmou essa gravação aqui, eu falei, cara, já ouvi a história dela, aí fui fazendo um resgate, e comentei com você, eu estava num evento no Palácio Anchieta, né, com o governador, com o presidente da EDP Mundial, e com o Jorginho da Borana, e ele citou, né, inclusive à frente do governador, falou, olha, não sei se vocês estão sabendo, acabou de sair uma notícia, né, de uma estilista capixaba que está indo mostrar a marca capixaba aí no New York Fashion Week, né? Então, como é que você conseguiu com um ano se posicionar para participar desse evento e estar já com um ano de marca fazendo a apresentação num dos principais eventos aí de moda, né, do mundo? Eu acho essa história um máximo, porque, como eu também tinha falado anteriormente com vocês, né, antes da gravação, eu nunca sonhei com isso. Eu comecei a fazer roupa porque, 1, eu amo me vestir bem. 2, eu amo vender. E 3, eu reconheço que eu, né, tenho aquele jeitinho do vendedor que, meu filho, se a pessoa começa a falar comigo, daqui a pouco você tá todo vestido de atitude. Se tivesse um foreman. Porque eu gosto. E quando você gosta, esquece. Paixão, enfim, a gente voa. Verdade. E por que eu falo que eu nunca pensei nisso? Com 8 meses de marca, eu tava entre uma cliente e outra, eu adoro falar esse episódio. E eu tava olhando os meus e-mails e dei aquele, tipo, F5, né? Pra ter uma ideia se tinha algum boleto novo pra pagar. Porque essa é a vida do empreendedor. E aí, quando eu vi, tinha lá Invite to New York Fashion Week. Aí eu, misericórdia, isso é spam. E aí fui ver, liguei pro meu padrasto, ele confirmou que realmente era, e era pelo Flying Solo. É uma plataforma que tem olheiros por todo o mundo, que eles fazem várias captações de pessoas que estão começando a crescer na carreira. Então, são novos estilistas que eles chamam para ter oportunidade de mostrar o trabalho para o mundo. E aí, quando cheguei lá, eu falei, né? Então, gente, como isso aconteceu? Não me inscrevi, não fiz nada, não tô entendendo. Não tem amigo, não tem quem indica, né? E aí eles falaram, foi por hashtag. Eu falei, meu Deus, é o poder da internet. Eu falei, e qual é a hashtag milionária? Ninguém me falou. Enfim. E foi bem diferente porque, como eu disse, eu não imaginei. Só que na primeira oportunidade que eu vi que era um ambiente seguro para que eu me deslocasse, eu falei sim. E foi o melhor sim da minha vida. Não sabia como ia pagar, como ia fazer, se minha equipe tinha capacidade para produzir. Meti o louco, jogou, bateu no peito, é gol. Falei, então galera, sabe a coleção que a gente está produzindo agora? Então, bora dobrar, porque a gente vai vender em Nova York e vai desfilar. Todo mundo aí da minha equipe ficou assim, ó. Júlia, como assim? Bora, né? Explicar o que está acontecendo. Como? Enfim. Mas eu acho que o mais divertido de tudo foi como todo mundo se entregou ao processo. E se apaixonou e dando, sabe? Não, mas tudo bem, eu tenho orgulho de estar produzindo aqui, por exemplo, até um pouquinho mais tarde da noite, porque quando desfilar eu vou poder falar, eu participei, eu fiz. Ah, eu lembro de estar fazendo esse blazer, eu lembro de estar fazendo aquela blusa, eu lembro de ter ajudado a criar, eu lembro de ter feito parte desse processo, eu lembro de ter escolhido o aviamento. E quando você olha os bastidores, você percebe que as pessoas que trabalham com a gente, elas são eternos apaixonados, tanto que em momentos de altos e baixos, eles que são as pessoas que falam assim, não, você não vai desistir não,
Olha tudo que a gente já fez. Porque, infelizmente, vamos ser honestos, a gente se compara muito. Olhar para o lado, muitas vezes, não nos fortalece. A gente não deveria olhar para o lado. Simplesmente ouvir a nossa intuição, o nosso coração e fazer. Mas muitas vezes a gente tem fraqueza, nós somos humanos. E você percebe várias marcas gigantes, grupos gigantes, tem 10, 15, 30, 50 anos. E acho que o empreendedor, ele tem essa ansiedade. Tem esse negócio, tudo pra ontem. E o dia D vai chegar. Gente, às vezes, você chega lá no dia D e vai falar, pô, gente, é isso? O dia D? Aí o pessoal fala, ai, curte a jornada. Mas realmente faz toda a diferença sobre isso. E quando eu olhei tudo aquilo que estava acontecendo à minha volta, óbvio, eu cancerianíssima, me debulhei em lágrimas e entendi o que estava acontecendo ali. E o mais especial foi voltar e ver quão orgulhosas as minhas clientes estavam por nós. Porque essa vitória foi conjunta. E se eu pude chegar e ter condições para chegar até lá, foi porque elas me apoiaram quando eu não era ninguém. Quando eu batia na porta da casa delas em 2020, pandemia, de máscara, um monte de coisa dentro do carro. E eu toda assim, cuidadosa, para uma apresentação boa. Todo o carro ficava dos dois lados, cheio de cabide, com roupa passada. E eu levava, eu subia, e elas super amorosas, e me recebendo na casa delas. Então, assim, quando eu ganhei, né, aquela oportunidade, eu entendi que era para provar. Não só que eu era capaz, mas que toda a minha equipe, mas mais do que isso, que as minhas clientes foram capazes de mostrar que por meio de acreditar no meu processo, de acreditar no meu trabalho, nós todas chegamos lá juntas. Então isso foi bem, bem lindo. E é legal que eu acredito que esse sucesso na New York Fashion Week, né? Isso. Te deu a oportunidade de ir para um outro patamar, celeiro de moda também a nível mundial, né? Que Total. é Paris, né? Total. Como é que foi essa conexão? Como é que foi essa experiência primeiro em Nova York, né? De fato, como é que funciona isso? Poxa, você chega lá, tem um momento do desfila, acabou, tem uma oportunidade como se fosse uma feira de negócios realmente, que você tem a oportunidade de fazer isso. E como que surgiu, eu não sei se foi durante o evento, o convite para ir para Paris? Quando você, antes de ir, né, você passa por uma triagem, entrevista com 4 pessoas da Flying Solo. Cada um analisa uma área, comercial, marketing, estilo, e vê se é viável. E aí, em seguida, todas as entrevistas em inglês, você... Ok, pode vir. Aí nós vamos. Aí são, em média, 4 dias. Você chega lá no primeiro dia, você faz o credenciamento, entrega suas peças, e aí cada marca tem uma arara. Cada, né, estilista tem uma marca. Uma arara. E cada marca tem uma arara, ou seja, cada estilista tem a sua própria arara. E você deixa tudo lá. No segundo dia, eles já começam a prova de roupas. E aí, essa prova de roupas é quando a gente já tá com os looks montados, com sapato e acessórios. E a gente já vai botando na ordem como que a gente quer, quem vai ser da primeira à última, tanto que foi muito legal que quando a gente foi para Nova York pela segunda vez, a Mia Mamed, que foi a nossa Miss Brasil, que, enfim, Miss Capixaba também, né? Espírito Santo. Ela, nossa cliente, depois ela se tornou Miss Espírito Santo, depois Miss Brasil, ela abriu o nosso desfile. Então ela abriu e fechou o nosso desfile. Fantástico. Então foi de arrepiar. E eu tinha muita cliente na plateia, surtando, gritando, é do Brasil, eu misericórdia, bora! Foi sério, eu dei leque pra todas elas, foi muito massa. Mas sério, parecia que a gente estava ganhando o campeonato de futebol. Enfim, o povo brasileiro é bem caloroso. Sem dúvida. E em seguida, a gente faz fotos das modelos com as peças. E tudo certo, no outro dia, aí a gente já tem a preparação e ensaio para o desfile, para que depois realmente aconteça o desfile. É muita loucura nos bastidores.
As pessoas, elas acham que é só aquilo ali do desfile. Mentira, é uma ponta do iceberg. Porque é extremamente estressante. Dá muita coisa errada. Mas no final dá certo. Tem que dar. Não, gente, eu não vou sair do Brasil pra dar errado. E é gostosa a sensação. Porque você se sente orgulhosa. É aquilo, não sabia que era possível, foi lá e fez. Essa é a sensação. Eu me lembro até do primeiro desfile, porque eu tava conversando com a pessoa do marketing, né, que fazia aqui, Noelle, e a gente ligou de vídeo depois do desfile, eu tava tremendo, e nós duas ficamos sem reação e apenas choramos. Choramos muito. Porque a gente não... Tinha dado tudo muito errado. A gente não sabia o que estava acontecendo e no final deu tudo muito certo. E é um misto de sensação cumprida com meu Deus, não imaginei. E deu tudo muito bom e todo mundo ficou super feliz. E quando a pessoa ela entra para empreender, é simplesmente isso. É um looping de emoções. É o jogo infinito, né? Total. O Simon Sinek fala disso, a gente né? tem que ter um apetite, não é? Porque assim, a gente não sabe o dia de amanhã. E essa incerteza, esse risco, você fala assim, amanhã eu vou ser melhor. Vendi tanto hoje, vendi X. Amanhã, 10X, por que não? Nada me para. Fecha o mês, bateu a meta, zera tudo. Não, é total. Aí vai tudo de novo. Realmente tem que amar fazer isso. E lá na própria New York Fashion Week, no primeiro desfile que a gente fez, na primeira vez em Nova York, um dos fundadores chegou do meu lado e falou assim, Júlia, muito legal suas peças lindas, combina muito com Paris, o que você acha? Gente... Primeira vez que eu tava desfilando. Falei, realmente combina muito. Acho que vai ser um sucesso. Mas aí fiquei quieta. Eu chegando no hotel tinha um convite pra ir pra Paris. Misericórdia. Tudo bem, Deus. Se tu me deu esse desafio, let's. Entendeu? Eu falei, não, vamos, bora. Mas eu tava assim... em êxtase e não tava sabendo decifrar o que tava acontecendo. Porque eu já tinha visto, porque tinha muitos formadores de opinião, tinha muitos editores de revistas importantíssimas sentados na primeira fila. Então, era muito importante ter essa aprovação, um bom termômetro para saber se a gente estava realmente representando a mulher brasileira de uma forma respeitosa, sofisticada, refinada e quebrando totalmente esse tanto de estereótipo que tem da gente lá fora. E a missão foi cumprida com sucesso. E aí, por isso, nós fomos depois para Paris. Então, em setembro do nosso primeiro ano, a gente foi para Nova York. Em fevereiro do outro ano, a gente foi para Paris. E em setembro do mesmo ano, a gente foi para Nova York de novo. Então, assim, foram 3 semanas de moda, de fortíssimas emoções. Mas é aquilo, né? A gente ama esse corre. E a gente... mal vê a hora de chegar para a próxima, que vem Milão aí. Menos de um ano você já estava participando de 2 feiras, né? Duas semanas de moda. 2 semanas de moda, né? Sim, surreal. Júlia, nesse processo, você se formou advogada e se desenvolveu como uma estilista e uma empreendedora. Você notoriamente utiliza termos de gestão, né? Você mencionou, por exemplo, estratégia do Oceano Azul. Mas isso, e de novo, aliado à sua juventude, qual foi esse desafio de caminhar por essa jornada de formação, tanto na vertente como estilista, né, de produção de peças com alto valor e com alto requinte, né? Mas também de se formar enquanto empreendedor. A gente sabe que no curso de Direito não é lá que se aprende, por exemplo, necessariamente a gerir um business, né? Então, não mesmo. Como é que foi esse processo cara, você falou que você teve a atitude de mudar completamente, né, o rumo da sua jornada, porém você tinha um desafio de se formar em 2 áreas distintas, né? Como é que foi esse processo para você? Eu acredito que fui muito sortuda por ter o privilégio de ser criada pela minha avó. A minha avó era concursada e sempre vendeu roupa. E quando o exemplo vem de casa, o exemplo, como disse, arrasta. Não tem como. Eu via, inclusive, quão feliz ela era
nesse momento vendendo roupa. E depois a minha família também teve uma multimarca. E meu pai às vezes me ligava e falava assim, Júlia, tem uma cliente aqui que ela só quer ser atendida por você. Eu falava assim, pai, hoje é sábado. Pô, 9 horas da manhã. Era o único dia que eu podia dormir, gente. Aí eu falava, tá bom, vou. Ia lá, e quando via já era 4 horas de atendimento. Quando via, enfim, virou amizade. Mas nada melhor do que a prática, o dia a dia, para aperfeiçoar tudo aquilo que a gente faz. Eu leio muito, gosto demais. Enfim, acho que isso veio também em relação ao direito. Não tem como você ser advogado sem ler muito. Mas, além disso, eu sou uma eterna curiosa. E essa curiosidade faz com que eu faça muitas perguntas. Até do óbvio. E quando você tá com uma pessoa, né, do outro lado da mesa e tá num atendimento, é um jogo. Conversei esses dias com a Ana, que trabalha comigo. Ela falou assim, Júlia, você gosta desse jogo da conquista. A cliente vem com uma objeção, você vai pá na objeção e vem outra coisa. Por quê? Isso eu cresci vendo a minha família fazer. Só que todos eles fizeram sem instrução, feeling. E quando você já vê esse feeling nascer em casa, observa, admira, repete o comportamento e une a tudo que você aprendeu com a leitura, você testa. E você vai testando rápido. E testando pequeno e menos custoso. Para o tombo não ser grande. Então, quando eu fui ver, eu estava adaptando tudo o que eu admirava em relação à minha família e adaptando os termos, fazendo o curso. Inclusive, agora eu vou começar um MBA de gestão empresarial, porque a gente chegou num determinado momento da empresa que, gente, eu já fiz vários cursos, consultorias, tudo sobre gestão. Só que tem coisa que é tão profundo que se você já tiver uma base, que acredito que o MBA vai ser melhor, assim, em relação a entrar mesmo em algo mais profundo e conhecer 360 do negócio, eu vou conseguir, de pronto, detectar. E eu vou ter, lógico, um maior repertório, com certeza, mas só que eu vou conseguir, inclusive, prever determinados cenários. Coisa que hoje eu tô, tipo assim, apaga incêndio. Não, mas, poxa, trabalhar com cronograma, um planejamento e vendo a pior situação sempre, eu vou conseguir, assim, grande parte de problemas vou conseguir sanar pela raiz. E aí, por isso que quando você fala sobre esses desafios como um todo, é porque realmente foi olhando o que deu certo na minha família, na minha avó, no meu pai, e vendo também como os grandes líderes gerenciaram as próprias carreiras. Inclusive, eu mudei até o meu estilo de vida em relação a acordar cedo, ter disciplina, comer melhor e não procrastinar. Porque eu via que deu certo para todos eles. Por que para mim, Júlia, não ia dar? E aí, eu consegui entender que essas eram grandes... como se diz, grandes sugestões construtivas para que eu conseguisse tocar o meu negócio de uma forma melhor. Por isso que eu acredito que muita coisa do que eu construí até hoje foi unindo essa questão da experiência, do dia a dia, aliada aos estudos. Isso que você está falando de empreender, acho que todo mundo que é empreendedor tem um apetite ao risco muito grande, né? Muito. Não só do risco, mas também da emoção que vem com aquela coisa de empreender. Total. Você fala, poxa, um dia você tá numa montanha-russa, um dia você tá embaixo, você fala, cara, você gosta daquela coisa, não tem como fugir disso. E para mim, em casa, eu tive também um exemplo muito forte da minha avó. Legal. Minha avó empreendeu com tudo que você imaginar. Ela já teve loja de aluguel de vestido de noiva, já teve sorveteria, já teve lanchonete, já teve o que você imaginar, minha avó já teve. Boa. E ela tinha exatamente essa capacidade de que se você sentasse na frente dela, estivesse na frente dela, ela te vendia qualquer coisa. Tinha um primo meu que falava que ela só não vendia o meu avô porque não tinha jeito. Não, isso eu acho que então é mal de avó. Vou ter que explicar. A minha avó, para vender, ela chegava na frente...
ela não perguntava, tipo, o que você quer nessa blusa, essa calça, isso daqui é o que eu tô te apresentando. Ela falava assim, o que você precisa? De coisa de casa até roupa ela te vendia. Mas só que ela falava que ela vendia roupa. Porque eu acho que eu observava que ela sempre estava em busca de uma solução para quem ia até ela. E sempre confiaram muito nela. E venda é confiança. Você não vai comprar de qualquer pessoa. Você não vai pagar um valor alto ou até mesmo baixo de qualquer pessoa. Tanto que as compras, né, no e-commerce, no online, se for baratinho, a gente fala, dá nada não. Se der errado, tá tudo bem. Sei lá, R$100. Agora você não vai falar assim, bom, se der errado, R$1.000 na blusinha. Entendeu? Então, assim, a confiança, ela constrói, né, esse campo. E por isso que ela sempre perguntava, o que você precisa? Sim. Era tipo isso. E a confiança, quando a gente fala de vendas, né, a confiança, ela constrói não só a venda, mas também a repetição da venda, né? Fidelidade. Então, quando a cliente queria comprar com você, era exatamente o laço de confiança que já tinha sido construído, né? Então, essa capacidade de se relacionar, naturalmente, tem uma conexão muito forte com vendas e também empreendedorismo. Tem um aspecto também dessa questão da abordagem, lembrei do Leandro, né? Da borracharia do Leandro, que ele comentou Sim. com a gente que ele mudou a forma de abordagem, a forma de fazer a pergunta, e ele incrementou vendas radicalmente. Você vê até não no fast fashion, mas no fast food, quando você... outro dia estava consumindo um hambúrguer e a pessoa pergunta lá para você vai querer um suco ou um refrigerante para acompanhar o seu hambúrguer? É diferente de você quer beber alguma coisa e a resposta já está não obrigado. Eu posso falar porque eu já estive do lado do balcão vendendo em restaurante. E se você muda a pergunta, ao invés de você perguntar o que você vai querer alguma bebida, você não pergunta, você pergunta refrigerante ou suco. Exato. Você não tem opção. A opção é um ou outro. Você né? já tá ali. Mas se você vai querer consumir. Beber alguma coisa. Isso aí. Então, tem algumas coisas, e é exatamente esse ponto que o Leandro trouxe no episódio do gestor que ele gravou com a gente, que é essa perspectiva, essa abordagem de vendas, de você conseguir também, numa venda que às vezes é mais consultiva, você conseguir ensinar, explicar o porquê que o tecido é de uma determinada forma, de onde que ele veio, qual que é o processo produtivo, para que a pessoa consiga entender toda a cadeia de valor que existe e por isso que há um valor agregado ali naquele produto, né? Uma coisa que você tinha comentado que para mim é marcante em empreendedores é quando eles conseguem entender a conexão entre a própria disciplina e a capacidade de executar no dia a dia, né? E para mim, marcante na área de moda, enfim, de varejo de modo geral, é o Alexandre Birman, que tem algumas marcas próprias, mas ele pessoalmente mudou a sua vida pessoal, ele pratica triatlo, enfim, Ironman, e eu me espelho bastante nele em termos dessa perspectiva, assim. Quando você olha na sua abordagem, o que te fez mudar o estilo de vida, com quem que você se espelha, o que você olha, você falou assim, poxa, tem algumas marcas de 30, 50 anos aqui, o que você se espelha na sua área ou até mesmo em outras áreas de empresas que, poxa, para você se olha e fala, cara, esse aqui é um baita benchmark para mim. Sobre estilo de vida, o que me fez mudar foi porque eu já estafei. Foi porque essa minha necessidade de ser perfeccionista e dar conta de tudo e ser extremamente centralizadora me fez adoecer. Eu era daquelas na escola que fazia o trabalho todo sozinha e botava o nome de todo mundo, porque eu tinha aversão por qualquer pessoa inventar de atrapalhar o meu rolê. Então assim, botou um A diferente. Não concordo com o seu A. Tanto, gente, eu queria ser juíza, tá? Ou seja, minha vontade. Eu não ia aguentar ser advogada e o pessoal ficar lá pedindo ser atendida. Que seja feita a vossa vontade. É isso. Aqui nesse reino é assim. E aí, quando eu fui empreender, o jogo é completamente diferente. E você precisa de pessoas. Primeiro que você já tem um sócio oculto... Que é o governo? Que é o Estado. É pesadíssimo, inclusive. Nem tão oculto assim. E quando eu observei que eu estava doente, ou era eu ou era a empresa.
Mas não tem como você falar assim, vou parar todas as minhas operações aqui, porque, né? Agora eu vou cuidar de mim. Eu falei, não, vou ter que dar conta dos dois, dar uma diminuída, ter um tempo maior de qualidade pra mim, entender onde eu posso ir e quem vai me ajudar nessa caminhada. E eu tava extremamente inchada, insatisfeita. Tudo, eu tenho, enfim, por causa de emocional, muito café, muitas emoções, gastrite, enfim, aquela loucura toda. E continuo tomando café, né? Cheers, galera. Mas tem que fazer uma propaganda boa, que a caneca não, esse café vale a pena, de milhões. Arábica, 100%. Mas é muito interessante, porque quando você tá ao longo da jornada, você vai percebendo que se você não virar essa chave, você bota tudo a perder. De ter dias de eu desmarcar meus compromissos, cliente, tudo, porque eu não estava bem. E se eu não estou bem, eu não vou atender meu cliente bem. E a partir desse momento que eu acabei adoecendo, eu entendi que eu tinha que dar 3 passos para trás para dar 10 para frente. E aí eu olhei mais para mim. Indo na nutricionista, ela já chegou e falou assim, muito legal e tal. Eu sei que você tem muitos eventos sociais, muitas coisas que você precisa acabar comendo, senão, enfim, não tem como você enturmar. A comida, ela é afeto, ela enturma as pessoas, comida e bebida. E quando ela falou isso, falou, tudo bem você sair, sabe, da sua reeducação alimentar, porque não é dieta, é um estilo de vida, então é reeducação alimentar. Mas você pratica atividade física frequente, com quanto, né, qual é a frequência, quanto e quanto tempo. Aí eu cheguei e falei assim, então, eu paguei 1 ano lá da Bodytech, mas se eu fui 50 vezes foi muito. Moça, e aí... Paga 1 ano, vai uma semana. E é isso aí. E acha que o efeito vem. Esse é o problema, né, do jovem. Oh, meu Deus. E aí, só sei que eu cheguei e falei assim, tô indo muito pouco. Ela falou, a primeira coisa que você vai fazer por você vai contratar um personal. Eu falei, o quê? Você tá maluca? Coisa de herdeiro. Ela falou, não, o dinheiro que você tá gastando no iFood, você gasta no personal e faz uma compra barata. Gente, personal é vida, Nicole, amo muito você. Não tem condições, é sério, gente. Porque muda. Você tem alguém que você paga, tem que doer no bolso. Você cria um compromisso Esquece. Com outra pessoa. A pessoa te lembra, entendeu? E acho que melhor é que, assim, o exercício físico, ele tem um momento, né? No início é muito ruim. Mas depois que você vê o resultado, você fala, nossa, tô amando. Então, aí depois é um ciclo. Isso mas traz muita produtividade também, total, né? Tá muito ligado a isso. Libera endorfina, dopamina, enfim, tudo que é do prazer. Todos os neurotransmissores estão ativados. Boa, é isso. E você já começa o dia disposto. Tanto que eu coloquei como a primeira tarefa do dia. É o compromisso comigo. E aí, em seguida, eu fui olhando o que estava errado nos meus hábitos e eu fui modificando. Desde beber água, desde entender que eu tenho que dormir bem. Se eu não dormir bem, eu não produzo bem. Antes, quando eu morava, né, na casa da minha avó, eu só produzia à noite, mas é porque eu entendi que era um momento de silêncio. Eu só tenho concentração plena com silêncio profundo. Aí hoje, que eu já tenho a minha própria casa, eu consigo trabalhar tranquilo. Só que aí eu resolvi todos esses problemas da base e descobri outro grande problema: ansiedade. Fui um terapeuta e perguntei assim, psiquiatra, né, na verdade. Falei, então, temos um problema. Ou eu tenho muita coisa pra fazer, ou eu tenho déficit de atenção. Ele falou, é a primeira. Aí eu, como assim? Aí ele falou assim, a primeira, você tem que contratar mais gente. Eu falei, misericórdia, vai eu descentralizando. É doloroso, mas no final dá tudo certo. Aí em seguida criei vários braços na empresa pra me ajudar. Nada como um perfeccionista contratar outras pessoas que não vão fazer da forma como ele gostaria de fazer. É muito doloroso, mas ok. Deus tá tratando essa minha parte aí. Mas esse é um aspecto, né, que é, inclusive, o seu diferencial é o atendimento, atendimento personalizado. E se você não focar, né, no que é o seu diferencial competitivo, a gente se perde. E estruturar a empresa para que a produção aconteça, independente das suas mãos, vamos dizer assim, né? Você deixa de fazer um atendimento qualificado ali. Você menciona também que criou uma comunidade e também as embaixadoras da Atitude, né?
Como que você estruturou? Eu vou misturar duas perguntas agora. Como que você se estruturou operacionalmente para isso? Te dar tempo para focar no que é mais relevante, que é o atendimento ali ao cliente, a entender a necessidade da sua cliente e a quase que gerir essa comunidade de clientes e de embaixadores, né, para continuar levando a marca para frente. Assim. Como que você separou esse apego de ter a mão ali no operacional, a mão na produção, para se concentrar mais no aspecto do atendimento ao cliente? Quando você tem uma pessoa muito bem atendida, num 360, desde produto, atendimento, experiência como um todo, é um efeito que é imensurável. E quando você faz esse trabalho muito bem, você ganha o cliente. A gente não precisa de muito para, né, ir lá e falar assim, bom, agora eu vou dar o meu voto de confiança nessa marca. A pessoa só precisa ter uma boa experiência. Só que o bom é diferente do excelente, que é diferente do atendimento de luxo. Eu tenho ali 3 steps. O bom é um atendimento que, ok, é um popular, ou pode ser uma gastronomia mais de massa. O excelente é tipo, eu já tenho um valor mais alto, o público não é tão exigente, mas o de luxo, nada você pode errar. Por que você não pode errar? A pessoa está investindo ali o que ela poderia estar fazendo uma cirurgia plástica, ela poderia estar viajando para um super lugar, ela poderia estar quitando um carro e ela está investindo em você. Então a responsabilidade é muito grande. E quando você tem esse 360 de experiência entregue de forma luxuosa, né, que é além, é quando você, como diz Ferreirinha, quando você transforma algo que é ordinário em extraordinário, você marca o coração da pessoa. E é como... Gente, vocês vão entender, a comparação é como uma droga, vicia. Você quer viver aquilo de novo. Você quer trabalhar mais, sei lá, 2 meses, por exemplo, pra ir lá e comprar aquela roupa, outra roupa. E falar, cara, eu visto Atitu, eu amo pertencer. E quando você fala sobre pertencimento, quando eu fui observar, eu já tinha várias clientes que compravam em todas as coleções. E elas compravam, não era tipo uma blusinha, elas compravam a coleção inteira. Quando você falar de coleção inteira, teve coleção que eu tinha 40 peças. Teve gente que comprou 40 peças, mas não era uma, eram 10. Então assim, você sabe que você está acertando por aí. E aí existia algo entre elas que as aproximava. E eu fui percebendo e comecei a utilizar dessa sensibilidade para unir ainda mais essas pessoas. Então, desde o primeiro ano da marca, eu convidei 50 clientes para um almoço de aniversário da marca. Foi super legal e tal, foi real, um marco. No segundo ano, a gente já fez uma pop-up, 2 dias, 200 pessoas, enfim, tudo megalomaníaco, passando os desfiles e tal. Quem é pequenininha, né? Sempre gosta de coisa grande. Oh, meu Deus. Tudo é grande, tudo tem que ser muito lindo, muito diferente. Enfim, porque a gente que trabalha com isso cansa. Então, nada mais nos surpreende. Então, a gente quer sempre ter ideias mirabolantes para o negócio dar certo. E no terceiro ano, agora, a gente vai fazer o nosso aniversário de 3 anos, que vai ser na Teto, né? A gente vai ser o primeiro evento corporativo deles, que é a franquia que vem de São Paulo pra cá. E num conceito totalmente diferente. Mas por que é legal a gente ser o primeiro evento corporativo? Porque uma das nossas marcas é ser vanguardista. Trazer o inesperado, surpreender. Então, quando a pessoa veste a Atitu, automaticamente ela desfruta desse universo. E por isso que a gente percebe essa sensação de pertencimento. E sabe o que é melhor? Quando eu recebo um áudio igual eu recebi hoje, de uma cliente que ela ganhou o prêmio de excelência em saúde, porque a clínica dela de 2 anos foi reconhecida numa pesquisa popular por causa do acolhimento e a forma do trabalho dela. E ela falou assim, Júlia, todos os dias quando eu vou atender um paciente, eu tô de Atitu.
Aí ela falou, esse prêmio eu quero ir com a melhor roupa. Aqui eu me senti mais confiante, mais confortável, mais tudo. Quero arrasar. Aí ela foi com um conjunto vermelho que a gente lançou recentemente. E ela falou assim, eu não largo mais. Não tem condições. A sensação que é ao vestir, sério, esquece. É surreal. E isso faz o meu coração bater mais forte. Eu falo, cara, ali eu plantei aquela semente e deu muito certo. Ela germinou, ela floresceu. E mais do que isso, porque o investimento, ele vem, mas a gente está falando do a longo prazo, como ela se descobre dentro da marca. Então, se é um processo de autodescoberta, você vai vendo. Só que quando você fala, por exemplo, de ter uma comunidade, é porque grande parte das nossas vendas hoje é por indicação. As suas clientes, elas começam a usar. E aí as amigas, nossa, elegantérrima, quero. Me leva, menina, vamos lá, vamos na Atitude, vamos tomar um café. As meninas são muito legais, você vai amar. No final, todo mundo vira amiga, é uma loucura. E isso que é o mais especial, quando você consegue ver que em determinados momentos, né, lógico, com quem permite, a gente vai para uma outra ideia, para um outro estágio de relacionamento, que é a amizade. Começa de forma comercial, mas ela se sentiu tão acolhida. Gente, várias vezes a gente banca de terapeuta. Por quê? Porque a pessoa vai ali, ela só precisa ser ouvida. Ela só quer se sentir bem recebida, abraçada, amada. Então, a gente aproveita a oportunidade, ouve, ajuda em tudo que puder, indica serviço, e indica o que você tá precisando, e não sei o quê. Não, menino, conhece fulano? Ô, fulaninho, aqui, eu tenho uma pessoa pra te apresentar. A gente acaba sendo uma ponte. Então, por isso que esses momentos de lançamento, de aniversário, é uma oportunidade delas conhecerem mais mulheres que estão consumindo da marca, mas além disso é um networking pesadíssimo. Elas vão lá, como diz, pistola, porque todas elas lá saem com mais amigas, contrato fechado, é uma loucura. E acho que isso que é o legal, onde todo mundo ganha. E por isso que a gente fala sobre o espírito da comunidade, das amigas Atitude, porque elas têm orgulho de vestir, elas têm orgulho de fazer parte. Muita gente esquece que a gente desfilou em semana de moda. Porque ardente tá no coração dela a sensação que elas têm quando elas vestem a roupa. Para quem tá com um nível de consciência bem, sabe, frio, acabou de ter contato com a marca, vai falar assim, nossa, uma marca cara, ela tá competindo com Carol Bassi, com NV, com Animale, tipo, quem é ela? Mas aí depois a pessoa vai olhando o trabalho, como é feito, a forma como a gente retrata o nosso universo. E aí a pessoa vai se apaixonando. Aí ela faz o primeiro pedido. Chega na casa dela, um unboxing. Você tira, tem um monte de mimo e tem carta. E é uma loucura. E vem aquele cheiro. E então tem uma experiência 360. E aí mais do que isso, quando ela veste, a magia acontece. Porque grande parte das minhas vendas acontecem dentro do provador. Porque a roupa, todo mundo faz, roupa bonita, tem um monte de arara ali, um monte de coisa. Mas quando ela veste, ela se olha... Nossa, eu já vi desde cliente chorar. De olhar e ficar assim, perplexa no que estava vendo. Eu vi cliente falando assim, meu Deus, sou eu? Eu vi cliente olhar e falar assim, aqui, eu tô muito feliz porque eu vou casar no civil com essa roupa. Eu quero muito que o meu marido me veja assim. A gente, inclusive, já teve 4 noivas. Orgulho. É muito legal. Quando eu olho pro espelho e eu vejo o brilho nos olhos de cada uma. Quando vestem aquilo que a gente criou. Aí você entende, você fala, essa é uma missão cumprida. E por isso que elas têm muito orgulho de vestir. Mas mais do que isso, a minha escutativa faz com que eu faça as próximas coleções baseada com o que elas falam. Então, o nosso momento de conversa, ele precisa existir.
O nosso atendimento, em média, é de 1h30, 2 horas por cliente. Então, a gente não consegue também fazer muitos atendimentos. Não é escalável no nível internet que você joga lá, a pessoa bota roupa bonita, sei lá, se a roupa é barata, vende mais rápido. A pessoa não tá muito nem aí. Agora, se é uma coisa, né, que é de um alto valor, a pessoa vai pensar. Então, ela tem que ver várias vezes, várias pessoas usando, tem várias objeções, até chegar lá. Diferente quando a pessoa senta. Eu gosto de ouvir muito da história da pessoa, as meninas também, enfim. Porque quando eu conheço a pessoa, eu sei pra quem eu tô criando. E eu vou em cima da necessidade dela. Quando eu vou em cima da necessidade dela, cada peça leva o nome de uma cliente. É uma homenagem que a gente faz a elas. E elas nunca sabem quem vai ser homenageada. Isso que é o mais gostoso. Porque quando lança, elas ficam, meu Deus, esse vestido é o meu nome. Socorro, Júlia, você me conhece muito. E isso é legal. Por quê? Todas elas têm o mesmo perfil, o mesmo estilo. Então, eu não acerto só a homenageada. Eu acerto todas elas. Júlia, muito bacana assim, a energia com que você fala sobre o negócio, sobre a atitude. Amo. Parabéns aí. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. Foi parabéns pela história que você está construindo aí. Obrigada, de coração. A sua capacidade de conectar tanto a sua experiência de vida, a sua criação, as experiências empreendedoras que a sua família teve, a forma como você consegue capturar as necessidades das suas clientes, traduzi-las em experiência, não só apenas num vestuário, mas sim uma experiência em confiança, que as pessoas vão conseguir encarar os desafios de uma forma mais proativa e, consequentemente, a comunidade que você está conseguindo criar, espero que isso seja divulgado e chegue a muitos outros lugares. Você está falando que tem o desafio de Milão, por exemplo, espero que seja um sucesso novamente. Amém, será, já é. Apesar de ser alguns pequenos marcos, assim, obviamente isso vai compondo um pouco da história de sucesso, né? A breve história, mas já uma história de sucesso. A gente gostaria de desejar cada vez mais sucesso para vocês. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, foi um prazer enorme. É muito legal, né, quando a gente abre o coração assim e também vai revivendo momentos que no dia a dia, às vezes, a gente até esquece a beleza desses pequenos detalhes. Eu acho que mais do que os grandes marcos é o dia a dia e ter na minha frente várias clientes que me inspiram. Por isso que eu acho que a gente chegou até aqui e teve todo esse sucesso. Obrigada pela oportunidade. Foi um prazer. Até a próxima. Até a próxima. Bom, e se você chegou até aqui, considere se inscrever no nosso canal. A gente continua divulgando boas práticas de gestão. Tenho certeza que isso vai impactar o seu negócio. Divulga isso para mais pessoas que você considerar que faça sentido. A gente vai ficando por aqui. Um abraço, valeu e até a próxima.